Olá a todos, meu nome é Caleb, sou pastor titular da Igreja Comunidade Evangélica Paz e Bênção de Valparaíso e eu venho hoje trazer uma mensagem, algo que nós como cristãos, não que eu represente alguém, mas fazendo parte desse corpo, quero trazer umas boas novas que a Bíblia fala para nós nesse momento histórico que nós vivemos de governança. Nós ficamos decididos há pouco tempo, o país está dividido entre dois polos bem distintos, que é entre o presidente derrotado, Haddad, e o presidente Bolsonaro, que levou o cargo de presidente do Brasil. A questão que nos cabe agora é como nós devemos nos comportar diante disso. Algumas coisas têm se levantado e tentado, talvez com um termo de resistência, e muitos cristãos têm apoiado essa ideia como se isso fosse parte daquilo que corresponde à cristandade. Isso, de fato, nós precisamos retomar para que possamos entender melhor como nós devemos agir nessa questão. Primeiro, nós temos que entender uma regra básica daquilo que é a democracia. Democracia seria a vontade da maioria. A vontade da maioria foi feita através das urnas e a vontade da maioria foi exercida e foi contemplada como Bolsonaro sendo presidente do Brasil. Porque democracia é aquilo que nós podemos exercer na hora do nosso voto, de escolher pessoas e recusar outras, e de submeter a maioria. De entender de que a partir do momento que a maioria se decidiu por alguém, então nós temos que entrar dentro daquele jogo e torcer pela nação para que ela venha prosperar. Mas se de outro lado nós estamos como aqueles que votaram contra, mas aconteceu daquilo que não gostaria que fosse, e nós lutamos novamente para que seja colocada a nossa vontade, então isso mostra a vontade não de que o Brasil cresça, mas de que a nossa vontade seja feita. Então já não é mais democracia, se torna um totalitarismo, se torna qualquer coisa desse tipo que não seja democracia. Então nós temos que entender isso primeiro. A segunda parte, agora para os cristãos especificamente, é sobre essa ideia de resistência. Será que existe base bíblica para nós dizermos que nós somos resistência sobre uma autoridade constituída? Eu queria abrir com vocês para nós meditarmos rapidamente, não quero demorar muito, sobre algo que a Bíblia tem a dizer. Não quero ser muito técnico nessa abordagem, mas simplesmente discorrer o texto de Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao 17. O livro de Romanos foi escrito por Paulo quando ele queria ir para Roma, e ele disse algumas coisas importantes aqui que vieram acontecer uma década depois dos seus escritos. Ele escreve isso em 57 depois de Cristo, e ele fala sobre a autoridade e como o cristão deve se submeter à autoridade como aquele que submete também a Deus. E o texto de versículo de número 1 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Toda alma aqui fala sobre todas as pessoas. E a questão é porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Não existe uma outra forma de entender esse texto, ou entender que toda alma significa todas as pessoas aqui, referindo-se a todos os cristãos. Todos os cristãos devem se sujeitar, se subjugar àquela autoridade que é dada. E a motivação que ele diz no versículo 1 é porque Deus o colocou ali. E submeter as pessoas que já estão colocadas e as pessoas que vão ser colocadas é submeter também aquilo que Deus soberanamente determinou. No verso 2 ele fala assim: por isso, quem resiste à autoridade, ou então quem é uma resistência contra a autoridade, a condenação de Deus. Ou seja, a resistência ela é condenada por Deus. O próprio Deus ele recusa uma resistência que seja contra aquilo que ele mesmo determinou. Nós temos o livre acesso ao voto, nós temos essa liberdade de votar, mas nós não temos a liberdade diante de Cristo, diante de Deus e da palavra de Deus, de resistir com violência ou de resistir à obediência de uma autoridade constituída. Porque ele fala assim que na segunda parte, a parte B do versículo 2, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Não há nenhuma questão aqui de cunho profético, de cunho espiritualizando as questões, mas aqui a própria questão, o texto bíblico diz que esse trará sobre si maldição, trará sobre si a reprovação de Deus. E no verso 13 ele fala assim: porque os magistrados não são terror para as boas obras. Aqui as boas obras nós podemos, através daquilo que os textos originais falam,
é sobre, no singular, sobre bom comportamento. A forma como essa pessoa, esse cidadão, aqui no caso romano, ele deveria obedecer às autoridades. Isso é muito nítido na vida dos apóstolos, isso é muito nítido na vida dos discípulos, na vida da cristandade primitiva, quando eles se submetiam totalmente às doutrinas da época, respeitando as autoridades romanas que eram colocadas sobre eles. Você vai ver muitos os cristãos sendo levados para o matadouro, sendo enforcados, sendo decapitados, e todos eles se submetiam às autoridades. Eles entendiam, até o próprio Cristo se submeteu à autoridade. A pergunta que fica muitas vezes para nós é até onde vai a nossa liberdade, até onde vai a nossa submissão à autoridade. O texto aqui ele não fala sobre até onde nós devemos fazer, mas há outras partes do texto e da Bíblia que falam a respeito de como nós devemos nos comportar. Nós não devemos simplesmente obedecer cegamente às autoridades, mas a questão principal é até onde, a Bíblia fala assim que até onde Deus colocou a mão e ungiu e colocou o rei aonde ele está, o rei, a autoridade, no caso nosso presidente, ele é a autoridade de Deus, mas quando ele se coloca em forma de Deus, então é a hora, quando ele se coloca a forma de Deus e ele quer ditar aquilo que Deus não dita, então é a hora que nós podemos fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego, estarmos dispostos a morrer, mas a obedecer primeiro a Deus do que aos homens. Melhor obedecer a Deus do que aos homens, como diz em Atos 5:29 por Pedro, quando foi colocado diante das autoridades, mas as autoridades queriam que ele parasse de pregar o evangelho. Quando as autoridades quiseram que ele parasse de ser um cristão, ou parasse de propagar aquilo que ele viu e ouviu, então aí sim é a hora de que, então assim nós temos a liberdade de não nos submetermos a quando alguém nos coloca e diz que nós devemos negar a Cristo, ou então devemos negar as Sagradas Escrituras, ou negar algum princípio de fé fundamental, ou uma prática moral. Aí sim nós podemos deixar de submeter, porque as pessoas saíram do prisma da onde Deus colocou ele e colocou-se acima daquele que ungiu, que é Deus. E o versículo 4, ele depois do verso 3, parte B, fala assim: que queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Ele está falando sobre o comportamento do cidadão diante de Deus e de que ele deve sim fazer o bem e obedecer, e assim dessa forma ele vai ser honrado pela própria liderança ali. E no versículo 4 ele ratifica isso, porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ou seja, aqui fala sobre um pouco a autoridade que Deus dá também ao governo instituído para que ele tenha o poder da espada, ou seja, de punir, né? De oprimir, não, claro que não. Mas se ele precisar oprimir aqueles que oprimem o seu governo e a sua autoridade, ele tem o poder da espada para isso. Se a violência for manifestada, trazendo risco para a sociedade, ou então até para a própria desorganização da sociedade, ele tem o poder da espada para trazer ali de volta a ordem e a decência. E ele diz assim: porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então não é lícito para nós cristãos irmos com violência. Nós podemos manifestar assim a nossa opinião, nós temos isso como direito nosso, porém nós não podemos agir de violência ou então contrária, de uma resistência cega, por elas não serem aqueles que nós queremos que fossem colocados na cadeira presidencial. Mas agora, se simplesmente nós entendemos que nós temos que ser submissos, e aí vai uma dica: sermos submissos até onde não seja pecado. Se não é pecado, querido, seja submisso. Mas se é pecado, aí sim você tem a liberdade para não se submeter. Então, o governo tem esse poder de espada, tem o poder de punir os malfeitores, os que não têm um bom comportamento. No verso 5 diz assim: portanto é necessário que lhe estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. A consciência também deve ser a forma como nós devemos entender os prestígios daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quando ele falando de cristãos aqui, ele está referindo-se à consciência do cristão. E no versículo 5 também ele fala sobre nós temos que ter também temor do governo, porque o temor do governo, o castigo dele é abençoado por Deus quando se está em forma de justiça, como o texto aqui bem diz no nosso contexto, falando a respeito de como Deus ele abençoou o governo para aqueles que trazem a violência sejam punidos, aqueles que desobedecem por sua própria resistência. Então esse sim, o governo tem essa autoridade da espada. Mas agora a consciência nossa deve nos levar a aprender
a nós olharmos para isso tudo e sabemos que nós não vamos tentar lutar contra Deus. Se Deus colocou, se Ele quiser que saia, ou se Ele se colocar numa posição que não seja a que Deus o determinou, o próprio Deus agirá e tirará. Nós podemos sim, de todas as formas, termos a nossa manifestação, mas contanto que seja simplesmente pelo fato de, se algo de errado acontecer, imoral ou algo contrário às palavras de Deus. Caso contrário, querido, que não seja a nossa opinião antidemocrática, não seja antibíblica também e antirreverente a Deus. Porque quando nós desrespeitamos a autoridade, nós desrespeitamos a Deus. E no verso 6 ele fala assim: por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; e a quem temor, temor; a quem honra, honra. Então nós devemos honrar, como diz também Timóteo, a respeito de como nós devemos orar e colocar as nossas orações a Deus em relação aos governantes. Nós devemos sim orar para que eles sejam abençoados, para que eles tenham uma ampla sabedoria de Deus para governar nós como povo de Deus. Eu quero dizer para você que Deus o colocou ali e nós devemos, como brasileiros, como aqueles que amam a nação que Deus nos colocou aqui, amando ao crescimento e à prosperidade do Brasil, nós devemos sim orar para que ele tenha uma boa candidatura, uma boa gestão na sua presidência, para que ele possa fazer o melhor para o Brasil. Se nós torcemos para que o nosso presidente vá mal na sua carreira presidencial, nós não estamos amando o crescimento do Brasil, mas amando as nossas próprias vontades. Por isso nós temos que amar a Deus que o colocou ali e orar para que Deus o use para a glória dele. E se não for dessa forma, querido, se for para a desonra, de certo, não for aquilo que é a vontade de Deus, com certeza, contra toda injustiça, nós também iremos apoiar. Mas se não há nenhuma injustiça, se não há nada de errado, nada de fraudulento, nada de má fama, nada contrário a essas coisas, nós devemos apoiar, orar para que seja uma boa gestão. Então fica essa dica, fica essa mensagem, para que possamos nos submeter não ao que simplesmente um homem, mas simplesmente a Deus. O papel de nós submetermos ao homem é nós submetermos primeiramente em temor a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil.